Tem alguém com o microfone ligado e muita dificuldade para respirar. Vamos lá, boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro da aula de análise de riscos e gestão da qualidade em projetos, que será ministrada pelo professor Matheus Campos para o curso de especialização em MBA de Gerenciamento Ágil de Projetos. Lembro a todos que a partir de agora, essa nossa videoconferência está sendo gravada e a aula ficará disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma EAD. Tenham todos uma excelente aula. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa segunda aula, como foi dito, de análise de riscos e gestão da qualidade em projetos, né? Hoje a gente vai tratar, então, um pouquinho sobre continuar no assunto de riscos, tá? E no fim da aula eu vou dar as maiores instruções sobre o nosso processo de avaliação, plataforma e tudo mais para a gente entender como é que vai funcionar aí os próximos dias até o nosso próximo encontro ao final do mês, tá bom? Bom, como o professor disse, me chamo Matheus, tá? E vou dar uma pequena revisada aqui no assunto de ontem. Né? Ontem a gente definiu um pouquinho o que é o risco e terminamos fazendo o primeiro passo, né, de um gerenciamento de riscos, que é identificar os riscos. Mas antes da gente identificar os riscos, a gente precisa entender o que de fato é o risco, o que diferencia o risco de um problema. Então, a gente vê alguma dessas situações e tem material complementar lá no ambiente em EAD para fixar esse conteúdo. Tá? É importante que a gente utilize esse material complementar, porque, querendo ou não, ele também vai ser ele faz parte dessa disciplina e complementa o nosso estudo. Tá bom? Então, basicamente, né, a gente lida com risco todos os dias, a gente falou disso no início da aula de ontem, e hoje, provavelmente, se a gente estava antenado mesmo, a gente parou para observar um pouquinho mais que, de fato, a gente realmente corre riscos o tempo todo, né? Então, só que esse tratamento, muitas vezes, ele é intuitivo, né? Ele é feito ali no dia a dia, sem muita preocupação, e só liga o sinal do alerta ali quando o problema acontece, né? Ou seja, quando aquele risco de fato aparece. E aí, se eu não estou preparado, se eu não fiz as precauções necessárias, eu posso vir a ter um problema ainda maior, né? Os efeitos, os impactos vão ser ainda maiores. Tá? Então, risco é o tempo todo. É uma ação contínua. O tempo todo a gente está inserido em riscos. Lembrando aqui que são riscos negativos e positivos, né? São oportunidades e ameaças. Tá? Enfatizando, então, um evento incerto, né? Ou seja, alguma coisa que pode ou não vir a acontecer lá na frente, isso é o risco. Então, qualquer evento incerto, basicamente, é o risco. E como basicamente tudo praticamente é incerto, né, a gente tem que tudo, basicamente, é risco. Tá? E hoje é importante a gente entender esses componentes. Então, ontem, quando a gente identificou os riscos, né, eu vou revisar aqui um pouquinho com vocês, basicamente eu tive que identificar a causa, né, o evento, que é o risco em si, e os efeitos. Né? Então, isso é uma identificação de riscos. Causa, o evento, que é o próprio risco, né, e os efeitos. E esse componente, esse evento, ele é dotado de uma probabilidade de ocorrência, ou seja, qual é a chance daquele evento acontecer. Nem sempre esse evento vai ser matemático, a gente vai ver hoje nas análises, que eu tenho análises mais sofisticadas, mas também, em via de regra, normalmente eu utilizo uma análise mais baseada na nossa percepção mesmo, na nossa opinião, no nosso feeling, enfim, não muito matemático. E eu também tenho que analisar o impacto, né, desse risco. Então, vou ter risco que tem alto impacto e baixa probabilidade, vou ter risco que tem baixo probabilidade e alto impacto, baixo e baixo. A gente vai ver um pouquinho sobre essas possibilidades e como que eu tenho que tratar esses riscos, diferenciá-los. A Isaura aqui está alertando que está ruim a conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Só para a gente validar isso.
Se é um problema, professor. tá ok? Ouvindo direitinho aí. Tá bom, é porque se o problema fosse meu, aí seria geral. Exato, vamos torcer aí para melhorar Deve a conexão aí. deve ser minha conexão mesmo. Mas obrigado por avisar, é importante mesmo, porque se eu estiver falhando, aí realmente fica difícil o entendimento. Tá? Vamos torcer para melhorar a conexão, verificar se não é um antivírus fazendo download, alguma coisa que pode estar consumindo a sua internet. Tá? Lembrando que sempre que chove em Manaus, né? Você é de Manaus mesmo, Laura? São Luís? Sim, eu estou em Manaus. Manaus, né? Então, Manaus, São Luís também deve ser parecido, né? Então, o pessoal de São Luís aí, quando chove um pouquinho mais forte aqui, em Manaus já a internet já não é boa, ainda fica pior. Mas vamos torcer para melhorar aí o conteúdo. Lembrando que, como foi avisado, tá? Se ficar impossível, inviável me escutar aí, essa aula vai ser gravada e a gente vai disponibilizar no YouTube para vocês, tá? Então, voltando aqui ao assunto, né? A cada chance desse evento acontecer ou não, né? Eu tenho um tratamento diferenciado. Então, por exemplo, aqueles riscos que são muito certos de acontecer, ou seja, tem uma probabilidade alta e o impacto dele é muito alto, é lógico que eu tenho que ter uma atenção especial para esse risco, né? Então, a gente vai ver, na análise de riscos, a gente vai ver essa situação, tá? Então, hoje, a aula de hoje, eu estou revisando aqui um pouquinho ainda a aula de ontem, mas a aula de hoje vai ser analisar esse risco e como que eu vou tratar esse risco. Então, isso que é o escopo da nossa aula de hoje. Então, ontem a gente viu aqui que o risco é causa, risco e efeito. Então, a gente utiliza esse textinho, que pode ser esse textinho padrão ou outro qualquer, e com o tempo a gente vai ficando cada vez mais calejado de ir direto no evento mesmo, tá? Mas por treino é interessante a gente tentar descobrir qual é a causa, qual é o risco, qual é o efeito, porque isso vai facilitar a nossa análise. Então, ontem, o nosso primeiro exercício, né, é identificar os riscos da festa de aniversário. A nossa primeira avaliação é exatamente essa. Tá? Vou identificar 10 riscos de uma festa de aniversário e eu apresentei duas estruturas para vocês, né? Uma estrutura analítica do risco e a estrutura analítica do projeto. Tá? Estrutura analítica do risco é o quê? São as categorias de riscos possíveis. Então, é como eu vou classificar o meu risco. Então, aqui nada mais é do que um catálogo de subelementos, né, que eu vou, cada risco eu posso envolver ele em uma dessas áreas. Isso vai me facilitar a ter uma amplitude na identificação do meu risco. Caso eu não tenha um norte, eu não tenho as categorias possíveis, tá? A minha identificação de risco ela fica muito abrangente, muito solta, e muitas vezes a gente tende a ir só para um caminho e não vê o resto. Tá? Então, por exemplo, eu estou no risco numa empresa, via de regra, né, pela experiência que eu tenho, a gente vai focar muito na parte orçamentária e muito na parte das pessoas, né, de ter a equipe correta, ter treinamento e tudo mais. E, então, quando a gente faz identificação de risco sem ter uma amplitude muito grande, a gente acaba focando só nisso. E a gente sabe que não é só isso que dá problema. Né? Lógico que faltar dinheiro, normalmente dentro da organização, é o principal problema para matar um projeto mesmo. Né? Mas a gente não pode só olhar para esse tipo de risco. Então, imagina que eu tenha dinheiro e só o dinheiro não vai resolver o meu projeto. Então, eu tenho que conseguir ter uma visão maior dos meus riscos. E a estrutura analítica do projeto é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para identificar riscos, porque o que é a estrutura analítica do projeto? É um diagrama, um organograma, né, com sub-elementos, né, encaixado no outro, todos fazendo parte do meu projeto, e vai definir tudo que eu vou estar fazendo no meu projeto. Então, isso aqui é o meu gerenciamento do escopo, é o meu escopo, é o meu trabalho do meu projeto. Então, essas são as etapas, né, a gente chama de pacote de trabalho, são as entregas que eu vou estar fazendo no meu projeto. Então, como que isso é feito? Eu decomponho o meu projeto em partes menores. Tá? Então, decompus aqui a minha festa de aniversário falando que ela vai ter 4 etapas. O gerenciamento do projeto, a preparação do evento, a festa e a finalização.
Tá? E depois eu decompus aqui, ó, preparação do evento. É formado pela reunião, lista de convidados, orçamento, contratação, vestimenta, divulgação. Então, tentem exercitar como gerente de projeto. Sempre que tiver um projeto, que você for fazer um projeto, mesmo que seja pessoal, tenta utilizar essa ferramenta, né? Tenta decompor ele em partes menores, que você vai ver que seu gerenciamento vai ficar mais fácil, você vai entender, né, a parte do todo. Então, aqui eu consigo visualizar bem o que são as etapas para eu ter esse todo. Eu não consigo gerenciar a festa de aniversário muito bem se eu não tiver as suas subpartes. Então, quanto mais claro tiver isso aqui, melhor vai ser meu gerenciamento. Esse é o objetivo aqui da estrutura analítica do projeto, né? Então, é uma ferramenta visual. Normalmente, a gente coloca esse organograma numa página única, como está aqui. Lógico, tem documento de apoio que vai delimitar cada um desses elementos. Mas o importante é que bati o olho aqui num slide, numa cartolina, num A3, eu estou vendo todo o meu projeto. Tá? Alguma dúvida ainda? Ontem a gente estava um pouquinho com pressa sobre esse assunto de estrutura do projeto. Alguma dúvida? Já conseguiram entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Não faz parte muito do nosso, tá? Não é o nosso escopo delimitar isso aqui, mas é interessante que a gente entenda isso aqui porque faz parte do gerenciamento de projetos, tá? Deixa eu ver se alguém fala no chat aqui. Não. Tá? Entenderam a estrutura do projeto, então? Tudo tranquilo, professor. Ótimo. E aí, basicamente, senhores, para a gente finalizar nossa revisão e entrar no assunto de hoje mesmo, né? Aqui tem o nosso documento, estão vendo aí meu Word, né? Que vai ser a atividade que vocês vão estar fazendo, tá? Depois eu vou mostrar com mais calma, mas, na verdade, não era esse arquivo que eu queria abrir o arquivo de ontem, tá aqui na minha área de trabalho. Tá? Então, ontem a gente identificou esses dois riscos aqui. Como que a gente identificou eles? Peguei uma caixinha da minha estrutura analítica do projeto, o código dela, 133, que foi música, e 121, que foi subcontratados e fornecedores. Coloquei um código aqui aleatório, R01, R02, a gente vai ver para que serve esse código hoje, e identifiquei meus riscos. Então, primeiro risco, a banda não compareceu ao evento. Segundo risco, faltar recursos para o pagamento dos fornecedores. Tá? Quando eu fizer os 10 riscos aqui, eu tenho os meus riscos identificados, a minha primeira tarefa está concluída. Certinho? Alguma dúvida ainda sobre esse assunto aqui? Tá? No material que vocês vão pegar, vai ter um pouquinho das orientações aqui do passo a passo que a gente falou aqui em aula. Tá? Então, acredito que vai ficar bastante claro para vocês entenderem esse assunto. Se tiver alguma dificuldade, vão ter também a possibilidade de conversar comigo. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, senhores, agora sim, feito esse pequeno apanhado aí da aula de ontem, vamos entrar na aula de hoje, que é análise de riscos. Identifiquei o risco, né? O risco da minha banda faltar ao evento. O que eu vou fazer com esse risco? Eu preciso analisar ele em conjunto com os demais para conseguir entender se aquele risco realmente é relevante, se ele é realmente um risco que pode acontecer, se ele é um risco que vai me trazer grandes impactos. Ou seja, se eu quiser gerenciar todos os riscos, eu vou acabar só gerenciando o risco e não vou fazer o resto. Né? Imagina aí que você não queira correr risco na sua vida. Né? Basicamente, não tem muito o que fazer. Né? Você vai ficar ali o tempo todo bitolado, tentando não correr riscos e não vai viver. Então, em projeto é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem que conseguir priorizar o que realmente é relevante e o restante eu tenho que, de alguma forma, aceitar aquele risco e ficar só monitorando. Não tem muito o que fazer. Tá? Então, não adianta eu querer tratar todos os riscos. A análise de riscos ela vai ser uma forma de priorizar os meus riscos. Então, a gente vai trabalhar em cima dos riscos priorizados, em todos os riscos do meu projeto. Então, a análise de risco é um processo de identificação das maiores ameaças, né? Isso que eu estava conversando com vocês, possibilita o gerenciamento dos riscos, e há uma série de métodos para análise desse risco, mas a maioria vai naquelas duas características que eu coloquei para vocês: probabilidade
e impacto. Está claro o que é probabilidade, o que é impacto, ou isso fica muito solto na cabeça de vocês? Vocês não conseguem entender ainda esses dois conceitos? Né? Aqui só, enquanto vocês estão me respondendo aí, pode ser pelo chat, a probabilidade, né, de que aquele potencial problema, né, ou seja, aquele evento irá ocorrer, e o impacto é a gravidade do problema potencial em termos de efeitos sobre o projeto. Está diretamente relacionado aqui ao impacto no projeto, naquilo que eu estou analisando. Hoje vocês estão mais cansados já, menos participativos. Vamos lá. Hoje quem já está online. Uma fase completa já. Vamos lá. Eu tenho, dentro dos processos de gerenciamento de riscos, eu tenho dois tipos de gerenciamento de riscos. Análise qualitativa e análise quantitativa. Tá? A análise qualitativa, ela vai mais na intuição, na experiência, tá? na vivência de quem está analisando aquele risco. Aquela análise que eu falei que ela é menos científica, né? Menos numérica. Você não consegue ter tanta precisão, mas muitas vezes ela já é um norte do que eu preciso ter. Tá? E é em cima dessa análise, por ela ser mais simples, por ela ser mais rápida e até mais utilizada, né? Não em riscos altos e em análises críticas, eu tenho que fazer uma análise quantitativa, né? Mas por ela ser simples, intuitiva, rápida, quando eu consigo reunir toda a minha equipe do projeto sem muita explicação e fazer uma análise dessa, ela é a mais utilizada. E é a que a gente vai utilizar no nosso exercício. Tá? Então, basicamente, aqui nessa figura que vocês estão vendo, o meu mouse está aparecendo aí para vocês. Eu vou precisar que responda aí, porque senão fica difícil. Sim, já não está aparecendo. Ótimo, obrigado. Basicamente aqui, senhores, eu tenho uma escala, uma matriz de impacto e probabilidade. E cada uma delas tem uma escala de 1 a 9. Não são todos os números que estão aparecendo, mas tem o 1, o 5 e o 9. E aqui eu tenho o impacto 1 a 5 e 9. Tá? Então, vamos fazer a análise aqui do risco da energia ir embora agora na nossa aula. Qual que é a probabilidade disso acontecer? 1 seria uma probabilidade muito baixa. E 9, uma probabilidade muito alta. Então, variaria aqui de 1 a 9 na minha escala de probabilidade. Alguém poderia me dar um número aí que vocês acreditam que é a probabilidade da energia ir embora agora? De 1 a 9, qual que é a chance muito alta, pouco alta, baixa, da energia ir embora aqui na nossa aula nesse momento, ou seja, até as 9 horas da noite? Acho que é baixa, pode ser 2? Apesar, acho que é baixa. Alguém aí falou rapidamente que é média. Foi quem? Falou que é média? Foi eu, Leonardo. Leonardo achou que é média. O Vânia achou que é mais média. Então, assim, a gente vê, senhores, que por ser uma ferramenta muito intuitiva, muito simples e muito... e que muito subjetiva, a gente vê que tem dados diferentes, né? Então, assim, quando a gente vai fazer isso no projeto, a gente tem que achar ali o meio termo, né? Tem até algumas fórmulas para se fazer isso, mas o ideal é que se discuta junto com a equipe do projeto, né? Para se entender por que quais são as justificativas para um considerar que é médio e para outro considerar que é baixo, até achar um meio termo, né? A fórmula que normalmente a gente utiliza quando a gente vai fazer uma conta desse tipo, né? Quando eu vou fazer uma fórmula mesmo, eu pego a pessoa que é mais otimista, somo com a pessoa que é mais pessimista, ou seja, pego os dois extremos e somo com 4 vezes a mediana aí das opiniões. E aí eu tiro essa média, né? Divido tudo por 6. Ou seja, eu dou um peso 4 para aquele que é mais mediano e dou um peso 1 para os extremos, a minha opinião. Então, digamos, por exemplo, que a gente tem uma pessoa aqui que acha que é 2, temos outros que acham que é
3, e tem outro que eu acho que é médio, que é 4. Né? Eu vou pegar o 2, que é o mais pessimista, o mais otimista, na verdade, o 4, que é o mais pessimista, e o 3, que é intermediário, faço a média. Nesse caso, daria 3 mesmo. E, com isso, eu fecharia que a probabilidade daquela ocorrência é 3. Tá? Então, vai ter várias formas, vai depender muito do gerente de projetos. O gerente de projetos ele pode ser a autoridade que define isso também, ou seja, ele pode ser menos democrático, porque nem sempre dá para a gente ser democrático. Né? Então, por exemplo, eu como professor aqui, para continuar a aula, eu vou ter que tomar uma decisão, se eu vou concordar mais com um, mais com o outro, vou dar minha justificativa, mas vou tomar minha decisão aqui, por mais que eu tenha pedido a opinião de vocês, tá bom? Então, isso também vai ocorrer no gerenciamento de projetos. O ideal é que eu escute a equipe, porque isso vai me dar uma abrangência e vai me dar opiniões divergentes, diferentes daquilo que eu penso, que vai gerar subsídios para me tomar a decisão correta. Tá? Do ponto de vista de queda de energia, senhores, por mais que ela aconteça e tenha acontecido com uma certa frequência, né? Ontem, por exemplo, tivemos problemas, teve professores sem energia, hoje tem professores sem energia, então, assim, acontece. Tá? Mas, a longo prazo, em várias etapas e tudo mais, normalmente, realmente é uma probabilidade baixa de ocorrência, né? Digamos que no ano aí, a gente não fica mais do que 2, 3 dias, talvez, sem luz. Né? Então, querendo ou não, está falando aí de uma ocorrência nesse caso aí, se for 3 ocorrências por ano, estou falando de 1% de chance de acontecer. Né? Então, não é uma probabilidade realmente alta. E o médio também seria ali mais uma probabilidade de 50%, né? Um meio a meio. Então, também não é a situação, né? Mas isso não significa que não vai acontecer. Tá? Mas, normalmente, realmente, a queda de uma energia ela tem uma baixa ocorrência. Tá bom? Eu vou seguir aqui a nossa colega por enquanto. Eu vou colocar até que é 2 aqui. Eu consideraria talvez até menor, uma probabilidade de 1. Tá? Então, estou colocando os meus motivos aqui para a gente entender como que é feita essa análise. Mas, de novo, a gente não trouxe nenhum número científico aqui, a gente não foi atrás das informações, então a gente está baseado só na intuição e na experiência. Tá? Menos científico, esse que é o objetivo da análise qualitativa. Então, vamos achar aqui que a probabilidade é 2. Tá? Então, ele está aqui na minha matriz, no segundo quadradinho. Primeiro quadradinho, segundo quadradinho. Tá? Agora, para eu achar realmente onde que esse ponto vai estar, eu tenho que saber o impacto. Qual é o impacto se a energia for embora? Ou seja, se de fato acontecer aquela ocorrência, a energia vai embora na nossa aula, qual é o impacto disso para a nossa aula? É baixo, médio? É alto. Eu considero aqui que é alto. Alguém acha que é médio? Alguém acha que é alto mesmo? Alguém acha que é baixo? Tem opiniões divergentes aí? Eu acho que é alto também. Já tem uma concordância maior, né? Querendo ou não, é aquilo. Por exemplo, se estivesse falando de problema de internet com um aluno, o impacto para a aula em si não é tão alto como uma queda de internet do professor, né? Então, assim, se cai a energia de um aluno, esse aluno, o impacto para ele é alto, mas para a turma em si, para os demais, ele chega até a ser irrelevante, né? Então, a gente tem que saber também para que lado a gente está indo, tá? Então, o Ingo também concordou que é alto, a gente está aqui mais concordando que ele é alto. Como eu vou fazer essa análise, senhores, baseado em outros tipos de evento, em outros riscos, por mais que seja alto, eu não vou considerar ele um alto máximo, ou seja, eu não vou considerar ele um risco de nível 9 de impacto. Tá? Porque tem coisas que são mais impactantes. Querendo ou não, uma queda de energia, a gente pode esperar voltar, né? A gente pode adiar, ou seja, não vai impedir que aquela aula, de fato, ocorra. Né? Ela tem um impacto, mas não é tão extremo assim. Então, eu posso considerar até que é um nível 6, 7, máximo aí 8, tá? Porque tem um impacto para a aula em si, ou seja, se eu tiver um requisito que a aula tem que ser hoje, ou seja, não tem outra saída, tem que ser hoje, é o meu deadline, né? Meu ponto de entrega é aquele dia, aí sim o risco seria mais alto. Mas é que a gente consegue, se acontecer, a gente consegue achar soluções
então não é um impacto assim tão alto. Então, veja como que a gente faz análise, a gente vai trazendo informações diferentes para a gente chegar na nossa conclusão. Tá? Então, não é só chegar aqui, é baixo, alto, médio, tal. Então, isso é um processo um pouquinho mais demorado, mas que tem que chegar no denominador comum, assim, que tem que chegar numa concordância, quanto maior, melhor. Tá? Então, vou considerar aqui, para efeito da nossa conversa, que ela foi um impacto de nível 7. Tá? Então, sétima caixinha, aqui está a 5, a 6, a 7. Quando eu cruzo a probabilidade com o meu impacto, eu cheguei nesse quadradinho aqui, ó, num quadradinho amarelo, onde o meu mouse vai ficar parado aí em cima. Então, o código daquele meu risco eu vou colocar aí. Opa, sumiu meu mouse. A mexer aqui para não sumir. Então, o meu risco, ele vai estar colocado aqui nesse quadrante. Então, quadrante amarelo, ou seja, que me demanda atenção. Por quê? Porque, apesar de ele ter baixa probabilidade, ele tem um alto impacto. Tá? Então, os quadrantes vermelhos são aqueles que têm maior probabilidade e maior impacto. Esse aqui, então, né, ele é o super vermelho, aquele que tem muita chance de acontecer e ele impacta muito o meu projeto. Né? E aqui, os verdes são aqueles que têm menores chances de acontecer. Via de regra, esses riscos que caem aqui no verde, eu não faço muito o tratamento deles, eu simplesmente aceito, porque o impacto dele é baixo, a probabilidade dele acontecer é baixa. Então, eu monitoro ele, mas não tomo tanta atenção assim. Já os que são o verde, o amarelo e vermelho, esses sim eu tenho que tomar uma decisão. Legal? Deu para entender? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Entendi. E qual é a ideia da análise qualitativa? Relativamente simples, né? O difícil é concordar, né? O difícil é chegar nesse denominador comum aí. Quando você coloca 5 pessoas para conversar sobre um risco, você vai ver que não é fácil, né? Talvez os colegas que colocaram aí que o risco de faltar energia é médio, podem ainda estar achando que é médio mesmo, né? E vai ficar achando que é médio. Então, assim, às vezes não tem muito como chegar numa concordância 100%. Tá? Então, aí vai os desafios que a gente tem que ter, as negociações que a gente tem que ter para chegar nesses denominadores comuns. Há outro tipo de análise, é a análise quantitativa. A análise quantitativa, aí sim, essa é aquela realmente que tem uma medição, que tem uma análise numérica, que eu vou utilizar estatística, que eu vou fazer simulações. Então, são análises mais custosas, são análises mais complexas, são análises que, às vezes, eu vou ter que ter pessoas especializadas em dados, em informações para conseguir me dar aqueles parâmetros. E por mais que tenha toda uma ciência por trás, ela ainda também é passível de falhas, tá? Não existe nada aqui 100%. Então, imagina lá quando a gente vê pesquisa de intenção de votos, né, na eleição. A gente é cansado de ver que, às vezes, chega na eleição e dá um resultado totalmente diferente. Então, assim, eu usei simulações, eu usei dados, então, assim, eu escuto 2.000 pessoas para simular o resultado de uma eleição, com estatística, com uma parte científica por trás aí, né, com nível de aceitação muito alto, de 95%, 98%, com margem de erro, e mesmo assim tem a chance da realidade ser diferente daquilo. Então, assim, por mais que ela seja complexa, ela não é também, ela também é passível de erros, tá? Então, a análise quantitativa, ou seja, que ela me dá um número, né, que ela me dá com precisão qual é a chance daquele nível, daquele risco acontecer, ou seja, basicamente a gente vai ver, né, principalmente nas simulações, eu vou ter um conjunto de entrada de dados, onde eu vou colocar os parâmetros desses dados, vou simular as milhares de possibilidades daqueles dados, e com isso eu vou ter a probabilidade de ocorrência ou impacto daquele risco. Tá? Normalmente a gente utiliza bastante para analisar a probabilidade. Senhores, aqui a gente tem basicamente estruturas diferentes daquela que a gente viu da análise qualitativa. Então, aqui eu tinha uma análise qualitativa, né, com 3 níveis, né,
que o verde, o amarelo e o vermelho, né, com 9 quadrantes aqui, basicamente. Mas acredito que vocês concordam comigo que, dependendo do nível da atividade econômica da minha empresa, dependendo das minhas atividades, a minha tolerância a risco ela pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria farmacêutica, a minha tolerância a riscos, ou seja, o meu risco de um projeto não dar certo, de uma pesquisa não dar certo, é muito mais alto, né? Dizem aí que pesquisas de remédios é 95%, 99% de projetos que não dão em nada. Né? Então, assim, aquele projeto que dá certo, aquela dipirona que é encontrada, aquela fórmula mágica que é encontrada, aquela vacina que é encontrada, ela tem que pagar os custos de tudo aquilo que deu errado. Né? Então, assim, a tolerância a risco da indústria farmacêutica, né, ela tem que ser muito maior. É uma indústria que, naturalmente, ela é arriscada. Né? Então, assim, a gente está ouvindo aí falar no noticiário, né, de 4, 5 empresas de vacina, algo do tipo. Né? Mas, assim, quase todo mundo, né, todos os projetos de pesquisa do mundo estavam voltados basicamente para isso, né, para achar a vacina do coronavírus. Então, assim, tivemos 5 ganhadoras. Então, essas 5 são as que estão colhendo os frutos. As demais tiveram os gastos, não conseguiram chegar no denominador comum e aí ficaram somente com o prejuízo. Então, você vai ter que tirar esse custo de outro projeto que venha a dar certo. Tá? Por outro lado, se eu vou abrir uma loja de roupa, né, se eu estou abrindo ali com meus recursos, se eu estou saindo do meu emprego para empreender, né, se aquilo vai dar o meu sustento, eu quero que aquilo dê certo. Então, a tolerância a riscos ela vai ser muito diferente do que uma indústria farmacêutica. Então, assim, além de eu poder variar as escalas, ou seja, aquela escala lá era de 1 a 9, eu podia colocar de 1 a 100, eu poderia colocar de 1 a 3, né? Ou seja, o risco poderia ser avaliado de 1 a 3 no impacto e na probabilidade. Né? Eu posso mexer nessa escala, eu também posso mexer naquilo que eu considero... deixa eu só subir aqui a barrinha. Naquele que eu considero um risco alto, médio e baixo. Tá? Então, eu posso brincar com essas cores aqui da maneira que eu quiser, de acordo com a tolerância a risco da minha empresa. Então, aqui nesse item, eu só aceitava, né, uma probabilidade até 6 e um impacto até 3 aqui de risco. Eu só aceitava até isso aqui, ó. Tá? Acima de 3 nas duas variáveis, na probabilidade de impacto, eu já considerava aquilo como risco médio. Então, a tolerância a risco vai mudar de acordo com os parâmetros da minha empresa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma categoria nova, ó, uma categoria de insignificante. Ou seja, não é nenhum risco pouco, né, aceitável, ele é realmente significante, ou seja, a probabilidade de acontecer é média e o impacto é muito baixo, esquece, não vou fazer nada com esse risco, muito significante. Né? Pouco significante, significante, muito significante, crítico. Então, eu tenho que definir isso, normalmente em empresas mais maduras, em gerenciamento de projetos, isso é definido na própria metodologia de gerenciamento de projetos, tá? Isso já vem para o gerente de projetos pronto, né? Tem estruturas dentro da organização, que a gente chama de escritório de gerenciamento de projetos, que vai cuidar dessas normatizações. Então, ela vai definir esses quadros de impacto, matriz de impacto e tudo mais. Então, aqui eu estou passando como uma visão geral, mas existem vários textos, vários exemplos, inclusive na internet aí que vocês podem olhar caso seja necessário, caso você vá realmente aplicar isso em um projeto dentro da organização ou do projeto pessoal, vocês podem pesquisar esse nível de tolerância a riscos aí. Tá? Então, para eu fazer uma análise qualitativa, eu tenho que definir basicamente o espectro aqui, qual que vai ser, até quanto eu vou poder estar avaliando a probabilidade e até quanto eu vou estar avaliando o impacto, ou seja, se vai ser de 1 a 5, qual que vai ser o numeral que eu vou utilizar, se vai ser de 1 a 10, de 1 a 100, enfim. Quanto maior esse espectro, né, mais colunas aqui, mais análise eu vou ter que ter, mais diferenciação entre os riscos eu vou ter que ter. Quanto menos, mais próximos os riscos tendem a ficar
e eu não consigo diferenciar tanto. Então, eu tenho que conseguir avaliar dentro do meu projeto se eu preciso de uma escala maior ou de uma escala menor. E, além disso, eu preciso entender o que eu vou considerar como riscos críticos, riscos medianos e baixos riscos. Isso a gente definiu no nosso plano de gerenciamento de riscos. Certo? Na análise de riscos quantitativas, a gente tem aí basicamente duas ferramentas principais, tá? A árvore de decisão e a simulação de Monte Carlo. Tá? Aqui, como análise de risco quantitativa, eu falei para vocês que ela é um pouquinho mais complexa, né? Eu vou mostrar aqui de maneira didática para vocês, mas isso pode ser muito ampliado, né? E nem sempre a gente tem as informações dadas, como eu vou colocar aqui para vocês. Então, eu estou já partindo de um pressuposto que a gente tem essas informações para tomar a decisão, e nem sempre isso é verdade. Tá? Então, por isso que a análise de risco é tão quantitativa, é tão difícil de fazer. Eu tenho que buscar essas informações, eu tenho que fazer análise estatística e tudo mais. Então, com a árvore de decisão, né, basicamente, a gente tem que tomar a decisão se eu vou fazer algo ou se eu não vou fazer algo, né? Ou seja, tem que ser uma opção binária aqui. E aí, nesse caso, a decisão é a seguinte: eu tenho ali uma linha de montagem na minha empresa, eu quero verificar se é melhor eu testar, fazer esse teste de qualidade nos meus equipamentos, ou se é melhor eu não testar esses equipamentos. Ou seja, do ponto de vista financeiro, eu tenho que fazer o controle de qualidade ou eu não tenho que fazer o controle de qualidade. Vocês podem pensar que isso é meio óbvio, né? Então, assim, é lógico que eu tenho que fazer o controle de qualidade, mas nem sempre, do ponto de vista financeiro, fazer o controle de qualidade, até porque a gente tem o custo da qualidade, né? É a melhor saída. Tá? Então, do ponto de vista financeiro, lógico que a gente tem outras variáveis que tem que ser levadas em consideração. Então, assim, se eu começar a comprar um produto de determinada marca que só dá problema, que não tem qualidade, é lógico que aquele custo vai ser muito mais alto, né, do que eu fazer esse controle de qualidade. Tá? Mas eu não preciso, dentro da minha fábrica, testar tudo 100%, né, porque isso vai ter um custo muito elevado. Tá? Então, aqui, quais são as informações dadas nessa árvore de decisão aí, nessa análise quantitativa? Tá? Os meus equipamentos, senhores, eles falham 4% das vezes. Tá? Então, em 4%, ou seja, a cada 100 vezes que eu faço determinado produto, ele falha 4. O custo de qualidade para testar cada unidade desse dentro da fábrica é de R$10.000. Quando eu testo, eu tenho que remontar. E aí eu tenho que gastar mais R$2.000. E aqueles que dão problema, eu gasto R$23.000 para reparar e consertar. Tá? E aquilo que eu não... O custo para reparar e restaurar essa unidade falhou no campo, ou seja, lá no final, sem eu fazer o controle de qualidade, ou seja, quando eu fui usar o produto, ou na casa do usuário final, é de R$350.000. Como que funciona isso aqui? Ó? Vou fazer um teste de equipamento para 500 unidades. Tá? Então, se são 500 unidades e a minha taxa de falha é de 4%, significa que 20 unidades vão dar problema. É isso? Tá? Então, a minha decisão é: eu faço ou não faço o teste de qualidade? Tá? Vou pegar lá os 500 equipamentos e 96% das vezes ele vai passar no teste. Tá? Então, eu vou ter aqui o custo somente da remontagem, porque eu testei esse custo aqui de R$2.000. Tá? 4% vai dar problema. Então, eu vou ter que reparar e remontar esses testes. Então, são os R$23.000 aqui. Então, o meu custo para fazer os testes, tá, é de R$960.000 mais R$460.000. Mais os R$5 milhões, que é o custo do teste em si.
Então, no fim das contas, eu tenho algo aqui que eu vou gastar R$ 6.500.000 para fazer o teste de qualidade desses 500 equipamentos. Será que realmente vale a pena fazer esses testes, gastar R$ 6.500.000, né? Vou fazer a outra decisão. Qual é a outra decisão? Não testar. Se eu não testo, eu não tenho custo. Meu custo é zero. Aquelas 96 que passam, ou seja, aqueles equipamentos que não dão problema, meu custo também é zero. O problema está quando eu falho lá no campo, quando eu falho na casa do meu cliente, imagina que isso aqui é um carro, por exemplo. Quando chega lá, quando você compra o carro, ele dá problema, né? O custo disso é muito mais alto do que testar isso dentro da empresa, né? Nesse caso aqui simulado, ele era de R$ 350.000. Então, o custo, ou seja, o custo só daqueles 20 que deu problema já foi maior do que se eu fizesse o teste em todos. Então, olhando essa análise, essa árvore de decisão aqui, eu percebo, né, que do ponto de vista financeiro é mais barato eu fazer o teste, que eu vou gastar 6.500.000, do que eu não fazer o teste, que eu vou ter um custo aí de 7 milhões para fazer o recall, para fazer a garantia daqueles equipamentos, ou seja, para fazer a engenharia reversa, a logística reversa daqueles equipamentos. Então, com isso a gente percebe que, analisando esse risco de maneira quantitativa, eu consigo chegar à conclusão de que é realmente melhor eu fazer esse teste. Ok? Então, isso aqui serve para custo de qualidade, né? Isso aqui serve para outras ferramentas também, mas aqui a gente está falando que é um exemplo de análise de riscos quantitativas. Ok? Vamos aí, juntos. Então, olha meu WhatsApp aqui, senão não tem alguém falando, caiu, professor. Né? Tudo certo. Beleza. Um pouco mais difícil, né? Um monte de informação, cálculos, porcentagens, e assim, presumindo que eu tenho essas informações. Quando eu faço lá a minha análise qualitativa, né, em 2 minutinhos a gente faz. Né? A quantitativa a gente vê que ela realmente é mais complicada. Além da análise de risco quantitativa, a gente tem a simulação de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo que já vai utilizar estatísticas bem mais pesadas. Eu vou passar aqui, não vou falar sobre isso agora, porque a gente pode talvez falar sobre isso também na semana de qualidade, que é uma ferramenta utilizada lá também. Eu vou só passar aqui bem rapidamente, porque vai ficar um pouco mais cansativo se eu for entrar no mérito aqui, abrir planilha e tudo mais, mas eu vou tentar na semana de qualidade a gente ver isso com calma. Tá? Como eu já gastei aqui um tempinho mostrando para vocês essa análise de risco quantitativa, se eu gastar mais aqui falando disso, vai embaralhar um pouquinho mais, né? Normalmente é legal fazer numa lousa, tá? Mas eu vou explicar para vocês no momento oportuno. Se tiver tempo hoje ainda eu consigo, mas... O professor, amanhã tem aula, que eu estou vendo aqui no cronograma aqui que está previsto. Procede? Deixa eu confirmar, eu preciso confirmar. Amanhã a aula é as avaliações, até onde eu sei, tá? Ah, tá. Então acho que seria essa a minha dúvida. Então. Ela está prevista no cronograma, mas são para fazer as avaliações. A gente não vai... Dúvida sanada. Muito obrigado. Se eu estiver errado, o professor César me corrige aí, tá? Mas a princípio é isso. Tá? Hoje e ontem são duas aulas, né, com videoconferência, com parte de conteúdo, e aí amanhã fica para fazer os exercícios, tá? Ver os conteúdos da plataforma, os vídeos, as apostilas. Então, assim, querendo ou não, realmente tem aula, mas ela não é via Zoom, tá bom? Só para falar um pouquinho aqui da simulação de Monte Carlo, basicamente o que é? Eu defino os dados, né, com variações aqui, olha, por exemplo, a matéria-prima de um produto que eu vou fabricar, ele vai variar aqui, ó, entre 7 até 13 reais. E aí eu jogo isso em milhares de eventos e faço a simulação se eu vou ter lucro ou se eu vou ter prejuízo. Né? Então, assim, de acordo com a demanda, de acordo com o meu custo do meu produto variando, né, o meu lucro vai variando. E aqui nesse caso, olha, eu tive uma porcentagem aqui de lucro de 50%, ou seja, dentro desses parâmetros aqui, a chance de eu lucrar com esse produto é de 50%, desde que essas
características aqui estejam dentro da realidade. Então, assim, vocês fossem empreender, vocês iam querer empreender num negócio que tem 50% de chance de dar lucro e 50% de chance de dar prejuízo? Alguém iria entrar nessa fria aí, né, tendo lucro médio de R$4.000? Então, assim, via de regra, eu quero ter uma chance maior, né? 50% de lucro e prejuízo. Tem quem goste, né? Eu, particularmente, acho bastante arriscado. A gente quer ter uma chance maior de lucro, então a gente ia precisar ter uns parâmetros, o risco aqui a gente já percebe que ele é muito mais elevado. Né? A gente vê aqui que a chance de lucrar muito e pouco nessa simulação, ó, desvio do lucro é de R$46.000. Ou seja, eu posso ter um lucro de R$97.000 aqui dando essas circunstâncias, mas eu também posso ter um lucro de apenas, cadê o menor daqui? R$9.000. Então, assim, é uma variação muito alta. Né? Em compensação, posso ter um prejuízo também de R$62.000, meu maior prejuízo aqui dentro dessa lista. Aqui eu fiz com 20 elementos, 20 eventos, mas o correto é a gente fazer isso com milhares, tá? Se possível, até milhões de vezes, que aí vai te dar uma estatística mais acurada. Tudo bem? No tempinho a gente vai detalhar isso aqui, mas a ideia é calcular, olha, veja que aqui agora eu tenho um número, a chance de eu ter lucro, 50%, né? Valores, eu tenho valores. Aqui na análise qualitativa, eu não tenho muito esses valores, tá? Então, essa que é a diferença. Senhores, dúvidas sobre análise do risco? Até aqui, essa parte de conteúdo, a gente vai ver no exercício isso, mas essa parte de conteúdo ficou alguma dúvida? Deu para esclarecer? Então, analisar risco, basicamente, eu tenho dois tipos de análise. Análise qualitativa, que é intuitiva, que eu vou analisar a probabilidade de impacto aí de uma maneira bem subjetiva. Eu tenho análise quantitativa, que eu vou tentar numerar a probabilidade ou impacto daquilo que está acontecendo. Tá? Então, são esses dois cenários que a gente tem. 99% das vezes a gente vai estar trabalhando com a qualitativa, a subjetiva. Senhores, analisei, identifiquei meus riscos. Veja que é um passo a passo, é um caminho a ser seguido. Então, identifiquei meus riscos, fiz a análise deles, agora eu preciso planejar a resposta a esse risco. Então, a terceira etapa do meu processo de gerenciamento de riscos é o planejamento de resposta ao risco. Então, veja, eu tenho a identificação de riscos, eu faço a análise, que é qualitativa e que ela é quantitativa, e aí aqui eu chego no meu planejamento de resposta aos riscos, ou seja, eu vou ver como eu vou tratar aqueles riscos, o que eu preciso fazer para responder caso aquele risco, aquele problema venha de fato acontecer. Então, aqui eu vou traçar ali a minha resposta propriamente dita. Normalmente, uma matriz 5W2H, um plano de ação, né? Eu tenho que definir o que eu vou fazer quando o risco acontecer. Então, assim, se eu fosse fazer o planejamento de resposta ao risco aqui da minha aula, né, eu ia identificar o risco, a chance, falando daquele risco ainda de faltar energia, né, que a gente falou lá que era uma probabilidade de acontecer de 2 e um impacto de 7. Então, eu tenho que planejar uma resposta para esse risco. Qual é a resposta para esse risco? Em que momento eu vou iniciar as ações para responder a esse risco? Né? Qual é o momento aí? Qual é o gatilho? Né? Que momento que eu vou startar isso? Vou startar isso quando cair a energia, né? Quando realmente faltar energia elétrica. Então, e qual vai ser a resposta? Como que eu vou responder a esse risco? Como eu disse ontem, eu já mitiguei esse risco de certa forma. Por quê? Eu estou com o notebook que tem uma bateria, eu estou com o meu roteador ligado no no-break, que tem uma bateria também. Então, assim, se for embora energia, eu ainda tenho um tempinho aí de bateria para resolver. Então, o que aconteceu com o meu risco? Ele foi mitigado, eu diminuí a chance dele ocorrer. Né? Se ele acontecer e voltar à luz em 10, 15 minutos, o impacto é zero, porque não vai ter caído a energia para vocês, né? Não vai ter caído a aula para vocês. Mas aí descarregou a minha bateria, aí sim eu tenho impacto. Então, depois de 1 hora que a gente estiver aqui sem energia elétrica,
aí sim você não tem um impacto maior. Então, veja que o meu risco ele foi mitigado porque eu tomei ações preventivas antes de acontecer. Tá? Mas, professor, beleza, você tem aí uma tolerância de 1 hora até descarregar toda a sua bateria quando a energia for embora. Mesmo colocando no break, eu continuo tendo essa chance de acontecer. Então, assim, o meu risco ele não sumiu. Ele foi mitigado, mas ele continua ali existindo. E se acontecer da energia ir embora, passar 1 hora e acabar todas a minha energia elétrica aqui? O que eu vou precisar fazer? Qual que é a resposta que eu vou dar nesse caso? Professor, nesse caso, você tem que pensar em como você vai adiar a aula, né? Pensar em quem que eu tenho que comunicar para informar os alunos que aconteceu esse problema, tomar uma ação já corretiva, né? Então, assim, vamos suspender a aula por meia hora, vamos adiar a aula para outro dia. Qual vai ser a ação que eu vou estar tratando nesse caso? É isso que meu planejamento de resposta ao risco vai estar definido para a gente no meu projeto. Tá? Então, qual é a melhor ação se acontecer aquele problema? Deu para entender? Deu sim, professor. Ok. Então, veja, se eu não faço esse planejamento, né? E muitas vezes a gente não faz planejamento, sendo sincero aqui para vocês, eu não fiz esse planejamento, o que eu faria se realmente fosse embora a energia aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter após acontecer o problema, eu vou ter que ter ainda um tempo de pensar a solução que eu vou fazer, né? Vou trabalhar de uma maneira mais nervosa, porque já está acontecendo aquele problema, talvez eu não tome a melhor decisão. Então, assim, o ideal seria o quê? Que a gente já tivesse conversado isso e a gente já soubesse qual é o procedimento a ser seguido. Né? Então, assim, o ideal é que a gente já soubesse, olha, foi embora a energia, né? A gente tem ali, dentro do nosso planejamento de resposta ao risco, a gente tem aí uma tolerância de aguardar 15 minutos, depois de 15 minutos, automaticamente a gente comunica aos alunos que a aula foi adiada, né? E adia que comunica para os alunos, vai ser por WhatsApp, vai ser por e-mail, então, assim, tudo isso, o ideal é que já tivesse planejado antes de acontecer o problema. Tá bom? Esse é o mundo ideal e no nosso projeto, aí, como eu falei para vocês, a chance de dar errado é muito maior, então a gente tem que conseguir, quanto mais a gente conseguir pensar dessa forma, menos problemas a gente tem de acontecer no nosso projeto. Tá? Então, o planejamento de resposta a risco, senhores, é um processo através do qual são desenvolvidas opções e determinadas ações necessárias às maximizações das oportunidades e redução dos obstáculos aos objetivos do projeto. Então, eu quero ganhar na Mega Sena. Risco positivo, uma oportunidade. Eu vou querer maximizar a chance dele acontecer. Né? Na Mega Sena lá você pode jogar até 15 números, né? Então, se você tiver dinheiro para jogar em 15 números, você aumentou a oportunidade de ficar milionário. Tá? Então, isso é uma ação para maximizar as oportunidades. Normalmente, quando a gente faz planejamento de resposta ao risco, a gente quer que as oportunidades aconteçam e que os problemas, os obstáculos não aconteçam. Então, eu maximizo a oportunidade e reduzo obstáculos. Então, aqui esse processo, ele visa assegurar que os riscos identificados, priorizados e quantificados através da análise sejam adequadamente administrados. Então, aqui, de fato, é o gerenciamento de riscos, né? A administração do risco. Né? Então, já identifiquei, já analisei e agora eu vou monitorar e ter uma resposta para cada um daqueles riscos priorizados. Eu tenho, senhores, estratégias diferentes que eu posso tomar para determinado risco, né? Basicamente, eu tenho estratégias para riscos negativos e estratégias para riscos positivos, tá? Eles são meio antagônicos. Então, se eu quero diminuir o risco das ameaças, né? Diminuir a probabilidade de acontecer as ameaças, eu quero maximizar. Se um eu quero evitar, o outro eu quero explorar. Então, são sempre palavras antagônicas, tá? Para o risco negativo e para o risco positivo. Então, o risco negativo, ou seja, a primeira estratégia que eu tenho, ou seja, a primeira resposta que eu posso dar é evitar aquele risco. É a estratégia de evitar. O que é isso?
é escolher uma ação que elimina a exposição ao risco. Ontem, quando a gente estava falando da festa de aniversário, o primeiro exemplo que a colega colocou foi a possibilidade de chover, né? Então, como eu poderia evitar que a minha festa tivesse um problema por conta da chuva? Então, assim, se eu estou fazendo a minha festa em local aberto, a chuva é um problemão. Se eu faço ela num lugar fechado, ela já não é um problema para mim. Eu evitei, né, que a chuva me causasse problemas. Tá bom? Um exemplo aqui que foi dado, que é a foto para vocês também, é o adiamento na decolagem do ônibus espacial devido ao tempo, né? Tem uma mudança de planos aqui. Então, assim, as condições não estão tão boas. Vamos adiar isso? Vamos colocar isso para depois? Né? Então, isso é uma estratégia de riscos negativos. É evitar a exposição, ou seja, aquilo pode dar errado e eu aguardo, considero que aquele não é o momento adequado ou faço uma ação para evitar aquele risco. Ou seja, eu não vou me expor mais à chuva, né? Eu vou me cobrir aqui e aí eu não fico exposto àquele problema. Eu posso simplesmente aceitar, né? Então, vou ficar ali esperando aquele risco, né? E aí, quais são os riscos que eu aceito? Normalmente são os riscos de baixo impacto e baixa probabilidade, ou aquele risco que eu não tenho muito o que fazer. E aí, simplesmente, tenho que aceitar. Então, assim, eu ia falar o risco de ser demitido, né? Mas não é nem muito o caso, porque o risco de ser demitido ele pode ter fatores externos e fatores internos, né? O desempenho e tudo mais. Mas, assim, o risco de ser demitido, por exemplo, por um fator externo, ou seja, uma crise econômica, a gente consegue fazer algo para esse risco não acontecer? Tem muito o que fazer. A gente aceita, né? A gente dá ali o seu maior para não ser o escolhido, mas se a empresa não está conseguindo pagar seu salário, é um fator externo, não tem muito o que fazer. Então, a opção, nesse caso, é por não tomar nenhuma ação sobre o risco, né? Eu aceito as consequências ou trato quando ele acontecer, ou seja, eu não dou muita atenção para aquele risco. Normalmente, o ideal é que eu aceite somente os riscos de baixo impacto e baixa probabilidade, ou realmente aqueles riscos que eu não consigo tomar nenhuma ação, ou a ação ela é muito cara de ser executada, e aí eu realmente só tenho que aceitar aquele risco. Então, os exemplos aqui, risco com baixo impacto e baixa probabilidade, situações em que as consequências do risco são menos onerosas e ou menos traumáticas do que o esforço necessário para impedi-lo. Então, por exemplo, eu estou aqui no local e eu poderia colocar um gerador para não ir embora a energia. Caramba, colocar um gerador é muito caro, né? Será que eu vou realmente ter dinheiro para colocar um gerador aqui para não ir embora a energia? Então, assim, não. Nesse caso, eu vou simplesmente aceitar. Tá? Não tomei nenhuma ação e aceito aquele risco. Ou eu posso mitigar. No meu caso aqui, eu mitiguei colocando no break, colocando uma bateria. Não resolvi o problema. O gerador ele costuma resolver melhor o problema. Né? Por quê? Porque ele vai durar ali, enquanto eu for colocando combustível, ele vai ficar gerando energia elétrica. Né? Mas nesse caso aqui eu simplesmente mitiguei, ou seja, eu reduzi os efeitos negativos de um problema, tomando medidas para diminuir o impacto. Então, eu coloquei uma bateria aqui que vai conseguir segurar a nossa aula aí por mais meia hora, 40 minutos. É o que eu preciso para hoje, por exemplo. Né? Hoje eu preciso de mais 50 minutos de aula. Então, assim, se for embora energia agora, muito possivelmente eu vou conseguir finalizar a nossa aula sem impacto. Talvez a minha cara vai ficar mais escura aí, né? Porque não vai ter iluminação e tudo mais, mas o conteúdo vai continuar sendo transmitido e a gente vai conseguir continuar a nossa aula. Ok? Então, por exemplo, instalar um airbag no carro, ele vai evitar o risco de colisão? Ele vai impedir que o carro bata? Não, não vai. Mas se bater, né, o dano físico à pessoa ele é menor, porque vai ser amortecido, né? Vai abrir aquele colchão de ar, como está mostrando na foto, né? Não vou bater a cara no volante, não vou me machucar, né? A chance de ter algum traumatismo aí é muito menor. E a quarta estratégia que eu pulei aqui para a gente falar é a transferir. Tá? Então, riscos negativos, deixa eu só ver se vai ter a quinta, não. A quarta estratégia é transferir. Eu perguntei da quinta aqui, porque no novo PMBOK, de vez em quando eles colocam uma quinta aí que eu não concordo muito, que
meio que escalonar isso para cima, ou seja, é a estratégia de jogar a decisão para um terceiro. Mas aqui, o que é mais comum aceito, são essas 4 que eu estou passando para vocês. Tá? Então, a quarta estratégia é o transferir. Ou seja, em vez de eu tentar tratar o risco, eu simplesmente transfiro a responsabilidade para outros. Tá? Então, o exemplo mais comum aí é o seguro, né? A terceirização, em geral, ele considera-se como uma estratégia de transferência. Então, de novo, lá com relação ao carro, né? Quando eu bato o carro, eu tenho aí um prejuízo financeiro, porque eu tenho que consertar aquele carro, eu tenho que pagar o carro do terceiro se for minha responsabilidade, né? Então, eu tenho um risco patrimonial aí significativo, né? Em alguns casos até maior do que minhas reservas. E quando eu busco a estratégia de transferir, o que eu faço? Esse risco patrimonial que hoje está associado a mim, então, se eu bato o carro, eu tenho que pagar o prejuízo, eu contrato um seguro, pago um pedaço, né, um prêmio ali para aquele seguro, né, e com isso eu fico assegurado, eu fico protegido. Se eu bato o carro, o prejuízo não é mais meu, e sim da empresa seguradora. Tá? Então, quando eu bato o carro lá, paguei para ela R$1.000 para ter o meu seguro, bati o carro, tive um prejuízo de R$20.000. Os R$20.000 não é um prejuízo meu, é um prejuízo da seguradora. Então, eu terceirizei, eu transferi esse risco para um terceiro. Deu para entender? Esse aqui talvez é o mais complexo assim, da estratégia de risco, é a transferência. Tá, então, Entendendo sim, professor. Perfeito, tá? Excelente. ótimo. Obrigado pelo retorno aí, Pedro. Então, basicamente, eu não pego aquele risco e simplesmente eu transfiro para um terceiro. Então, só os 4 aqui para a gente recordar. Eu posso evitar o risco, eu posso aceitar o risco, eu posso transferir o risco e eu posso mitigar o risco. Os mais comuns, mitigar e aceitar. Tá? Normalmente eu não resolvo o problema, mas eu tento mitigar a chance dele acontecer. Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida sobre aceitar o risco. É simplesmente ficar ali, descansar, aceitar. É a foto aí, né? Ao pé da letra. Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, né? A foto daquela... Vê a aranha vindo aí, deixa ela vir, né? Né? Seria aí de encontrar o lobo. O aceitar é exatamente isso, tá? Então, assim, eu realmente não faço nada. Eu identifiquei aquele risco e não faço nada. Eu só coloco ele no meu monitoramento, se for o caso, né? Mas um monitoramento de muito baixo, aquele monitoramento talvez bimestral, trimestral, de vez em quando eu dou uma olhadinha se aquele risco aconteceu ou não, mas em regra eu não faço nada. Como eu falei para vocês, por exemplo, uma festa de aniversário, senhores, imagina, né? A gente vai fazer um exercício aqui, cada um vai identificar 10 riscos, eu vou chegar em 500 riscos. Eu não vou conseguir gerenciar esses 500 riscos. Então, possivelmente eu vou ter que aceitar lá uns 470 riscos desses, né? Ou seja, eu aceito. Eu não vou conseguir, imagina você ter que planejar a resposta a 500 riscos, né? Definir responsável para cada um desses riscos. É um negócio que, né, a gente não vai fazer a festa, né? A gente vai ficar, vai ser o bombeiro da festa. Então, nesse caso... Excelente, muito bom, tá? A grande parte realmente a gente aceita, né? Então, assim, eu identifiquei, legal, eu fiz um trabalho interessante de identificar, mas eu vi que aquele risco não tinha muito o que fazer. Tá? Então, muito das partes realmente eu vou estar aceitando. Então, dos positivos, senhores, como eu disse, é o contrário dos negativos. Eu vou querer explorar, ou seja, eu vou querer focar aqui, lá no vídeo que eu deixei para você na plataforma, está explicando melhor essa comparação entre os riscos positivos e os negativos, né? Mas aqui, como é um risco positivo, ou seja, uma oportunidade, eu quero explorar, eu quero que, de fato, aquilo aconteça, que a chance daquilo acontecer, de fato, ou seja, eu vou aumentar a chance dele acontecer. Né? Então, se eu pego um projeto e designo os recursos mais talentosos da empresa para aquele projeto, né? Então, significa que eu estou valorizando aquele projeto, eu estou explorando aquele projeto, eu estou realmente falando que aquele projeto é um projeto prioritário para mim.
Então, eu quero que ele aconteça. Eu posso compartilhar, fazer parcerias, né, fazer joint ventures. Então, nem sempre a minha empresa está preparada para aquela oportunidade, né? Ou eu chamo, por exemplo, quero abrir uma empresa, né, mas eu não tenho dinheiro sozinho, eu vou lá e chamo um sócio. Né? Então, assim, eu estou usando, né, aquele sócio para aumentar minha capacidade, para capturar mais benefícios para eu conseguir alcançar o meu objetivo final. Então, a ideia aqui do risco positivo é que ele, de fato, aconteça. Então, assim, eu aumento a probabilidade dele acontecer, eu aumento o impacto dele acontecer. Enquanto no risco eu quero diminuir, nos positivos eu quero aumentar. Eu também posso aceitar riscos positivos. Então, assim, eu tenho a chance de ganhar na Mega Sena? Tenho, mas eu não jogo toda semana. Então, eu aceito. Eu não, é uma possibilidade, mas eu não exploro ela, eu não compartilho ela, não faço bolão toda semana. Né? Então, aqui na loteria poderia ser isso, né? Poderia estar explorando aqui toda semana, eu poderia estar compartilhando, fazendo os bolões, eu posso simplesmente não jogar. E aí eu aceito aquele, né, eu não faço nenhuma ação e a chance de acontecer vai ser atenuada, né? Ela vai, se acontecer, acontecer, se não acontecer, não acontecer, no final para ela que aconteça. Então pode ser uma oportunidade aqui, por exemplo, uma saída de um concorrente do mercado, coisas do tipo. E o quarto risco positivo, eu não estou focando muito no positivo aqui, porque a gente usa mais os negativos mesmo, tá? E aí tem um vídeo específico para a gente falar sobre isso, então vou passar um pouco mais rápido aqui mesmo. Melhorar, eu aumento a probabilidade de um impacto positivo, né? Então, aumentar os recursos do projeto, eu vou estar melhorando a chance daquilo acontecer. Então, senhores, basicamente, para cada risco priorizado, eu tenho que definir uma estratégia adequada, né? Aquela piadinha aí que tem a moça esperando o marido chegar em casa, né? E para cada uma delas eu tenho uma alternativa, né? É uma tirinha aí. Então, chegou atrasado, dou uma porradinha um pouco menor, chegou bêbado, dou uma porrada maior, né? Chegou com marca de batom, aí não tem perdão, né? Vai para uma ação mais rígida, né? Uma arma, um tiro, coisa do tipo, tá bom? Então, isso é a ideia que a gente utiliza em riscos, né? Eu tenho que, para cada uma delas, usar a ferramenta, a estratégia adequada. E uma vez que eu defini qual é a estratégia, se eu vou aceitar, se eu vou mitigar, eu tenho que realmente saber o que eu vou fazer de fato, ou seja, qual realmente é a ação que eu vou tomar ou o conjunto de ações que eu vou tomar para tratar aquele risco. Tá? Então, com isso, senhores, a gente fecha o processo de gerenciamento de risco do ponto de vista de planejamento. Então, veja, eu identifico, eu analiso, pode ser qualitativa, que é a que a gente mais usa, ou quantitativa, e depois eu faço o planejamento de resposta a esse risco, que é o tratamento. É o risco aí, né? A gente que gosta de tomar risco. Depois, senhores, que eu fiz todo esse planejamento, basicamente eu vou monitorar e controlar esses riscos. Né? Será que eles são tão amigos assim, essa zebra e esse leão? Né? Hoje eu recebi no WhatsApp um vídeo de o leão estava tomando água aqui, a tartaruguinha estava indo para cima dele aqui. Né? Então, é o cisco, né? Então, aqui a zebra, que pode ser o alimento de amanhã, está aqui do lado do leão, tomando a sua água em paz. Então, assim, será que ela está aceitando esse risco de maneira correta aqui? Esse processo de monitoramento e controle, senhores, nada mais é do que o quê? Acompanhar os riscos identificados. Então, identifiquei os 500 riscos lá e vou ficar acompanhando eles, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que monitorar os riscos residuais. O que são os riscos residuais? São os riscos que ocorrem após o meu tratamento de risco. O processo não acaba nunca? Não vai acabar nunca, o risco nunca acaba. Então, eu não quero que vá embora a energia, que vou ficar focando sempre na energia para a gente ir até com o mesmo exemplo até o final. Mas eu concordei que eu vou comprar um gerador aqui para onde eu estou. Coloquei o gerador. Acabou a chance da energia elétrica ir embora? Não acabou, mas o gerador vai segurar. Mas quando eu coloquei o gerador, não criou riscos residuais, ou seja, ou riscos secundários, não aconteceu outros riscos aqui?
Qual que é o outro risco que tem? Né? Ou seja, eu tratei o risco e surgiu outros riscos. Né? A gente chama até de riscos secundários. Qual que é o risco? Faltar combustível, o gerador não ser acionado, o gerador não funcionar. Ou seja, eu coloquei algo para solucionar o problema e mesmo assim eu criei outros riscos. Né? Isso são os nossos riscos secundários. Então, quando eu coloco um gerador, tratei o risco de faltar energia, coloquei o gerador, mas agora pode faltar o combustível do gerador. Então, isso é um risco secundário. O risco residual é aquele risco que ele permanece mesmo depois de eu fazer o tratamento. Então, assim, é aquele risco que realmente não é tratado, né? Ele continua ali no projeto, independente do tratamento que eu tenha dado. Nesse caso, a própria falta de energia continua sendo um risco residual. Por mais que eu tenha colocado o gerador, continua residual. Por quê? Porque ele continua, né? Ele continua a existir. Como é um fator externo, eu não sou um gerador de energia elétrica, eu não sou um transmissor de energia elétrica, eu continuo ainda tendo a chance da energia falhar, então eu tenho que continuar monitorando esses riscos residuais. Mas, além disso, senhores, tem milhares de riscos que não são identificados. Então, eu tenho que ficar tentando identificar novos riscos permanentemente também. Né? E esses riscos identificados, eu sigo todo o processo de novo. Analiso, planejo, né? E entra no meu monitoramento. Ok? Dúvidas? Senhores, o PMBOK, que é considerado aí, né, eu gosto de falar que é a Bíblia do gerente de projetos, ou seja, né, ele é ali o documento do gerenciamento tradicional de projetos, né, esse gerenciamento que muito voltado para o planejamento, para a parte de formalização, né, papelada. Ele é o PMBOK, ele é o guia de boas práticas, tá? Então ele tem ali um corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos. Isso tudo que eu falei para vocês é conteúdo do PMBOK, às vezes não tão detalhado assim, mas esse processo todo faz parte do PMBOK, que é um livro, né, publicado por uma instituição americana, né, que é o PMI, que é a instituição de gerenciamento de projetos, a mais conhecida mundial aí. Tá? Então, nesse livro lá diz o seguinte: compreende a execução do plano de gestão de riscos de forma a responder aos eventos de risco durante a execução do projeto. Tá? Então, isso é o meu monitoramento. Então, meu monitoramento, eu vou estar replanejando, vou estar vendo se o meu plano de contingência está adequado, vou criar as ações corretivas, vou criar as estratégias alternativas. Então, ao mesmo tempo que eu estou executando o meu projeto, eu estou em paralelo monitorando e controlando ele, vendo meus indicadores, né, e fazendo planejamento de resposta, de mitigação dos riscos negativos e de maximização dos meus riscos positivos. Legal? Esses conceitos aqui, então, a gente já falou. Riscos residuais e riscos secundários. E aí, senhores, no meu projeto, dentro do meu orçamento, o ideal é que eu sempre tenha dinheiro reservado para o meu tratamento de risco. Então, assim, não adianta nada fazer tudo isso que a gente está falando, ou seja, identificar riscos, analisar, fazer o planejamento, e quando eu tiver que corrigir o problema, eu não ter dinheiro para corrigir aquele problema. Tá? Então, a minha reserva de contingência, tá? Ela é uma reserva financeira que eu vou utilizar para tratar os meus riscos. Aqueles riscos identificados, o ideal é que eu tenha uma parte do orçamento do meu projeto designado para isso. O que normalmente acontece? Dentro do meu projeto, só vai ver uma água aqui. Eu vou ser gerente de um projeto lá, e o meu chefe diz o seguinte: olha, Matheus, você tem R$100 mil para executar esse projeto. O que normalmente a gente faz? A gente pega os R$100 mil e aloca tudo dentro do projeto. Então, eu saio do meu planejamento para gastar R$100 mil. O que significa? Qualquer coisa que der errado e eu precisar de 1 centavo, eu não tenho orçamento. Tá? Então, o ideal, o que seria? Pega 5% desse projeto, desses R$100 mil,
e deixa para tratar seus ciscos. Deixa R$5.000 lá, fora do teu orçamento do projeto, né? E esses R$5.000 eu vou tratar tudo aquilo que eu tiver de problemas, de riscos que acontecerem na execução do meu projeto. Dentro daqueles riscos que eu identifiquei, daqueles riscos que eu priorizei. Então, uso a reserva de contingência para isso. E também eu vou pegar R$5.000 e colocar para a minha reserva gerencial. A minha reserva gerencial, ela tem esse nome porque normalmente ela é uma atribuição do gerente de projeto, ou seja, é um dinheiro que fica para o gerente de projetos usar como for mais conveniente, digamos assim. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um dinheiro para aqueles riscos não identificados. Tá? Então, eu gasto R$5.000 para tratar os meus riscos identificados e gasto aqui R$5.000, no exemplo, tá? Pode ser 5%, 10%, 15%, isso tem que ser definido entre as partes. Eu vou gastar aqui R$5.000 para aqueles riscos que eu não consigo identificar. Assim, imagina, de novo, nesse meu exemplo, R$100.000, aloquei tudinho, chega na metade do projeto, você descobre que tem um software novo, você pode comprar ele e você vai ganhar tempo, né? Você tem que ter ali uma reserva para poder ter esse ajuste, né? É uma oportunidade que apareceu aqui, ó, eu tenho que ter um orçamento para essa oportunidade. É um risco que não estava identificado, então eu vou tirar aqui da minha reserva gerencial, né, da minha gordura aqui, do meu jogo de cintura, para poder aproveitar aquela oportunidade que apareceu. Estava lá no meio do meu projeto e deu um problema. Preciso colocar em ação meu plano de tratamento de risco, né? Eu tenho que responder aquele risco. Então, eu tenho que tirar dinheiro aqui da minha reserva de contingência para tratar aquele risco. Então, dado esse exemplo de R$100.000, o ideal seria o quê? R$90.000 eu aloco para o meu projeto e deixo 5.000 de contingência, 5.000 gerencial, por exemplo, que vai ser a minha gordura, porque a gente sabe que nada vai acontecer basicamente do jeito que eu planejei, né? A chance de sair alguma coisa do controle é muito alta, então eu tenho que ter dinheiro para conseguir ter um joguinho de cintura aí, tá? Ok. Então, senhores, esses são os processos de gerenciamento de risco que a gente viu ontem e hoje, tá? Então, eu tenho aqui que planejar o gerenciamento de risco, que é toda aquela parte de definições, né, de regras, de políticas, das metodologias que eu vou utilizar, minhas tolerâncias a risco, quais ferramentas vai ser aceitado na minha empresa, tudo isso aqui está dentro do planejamento de riscos. E aí eu tenho um processo de planejamento aqui, que é identificar os riscos, então eu vou ter os riscos identificados, eu vou priorizar esses riscos através de uma análise qualitativa ou quantitativa, né? Então, aqui é a minha análise de risco que a gente viu hoje. Vou planejar a resposta aos riscos, que a gente viu a parte teórica, né? Com as estratégias e tudo mais. E a gente vai ver aqui um pouquinho da parte prática no exercício que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E eu implemento essa resposta ao risco, né? Os planos de ações, os riscos residuais, os riscos secundários e monitoro os riscos. Então, esses são 7 processos de gestão de riscos preconizados pelo PMBOK, pelo PMI, pelo gerenciamento tradicional de projetos. Tá? Então, esse aqui é o resumo da ópera aí do fluxo a ser seguido para eu ter um gerenciamento de projetos do ponto de vista teórico aqui, né? A gente vai mostrar um pouquinho como isso funciona na prática a partir de agora, tá? Então, a gente não está ensinando a nossa aula ainda não. Entendido até aqui? Entendido, professor. Ótimo. Legal, obrigado. Só para ficar claro, então, antes da gente entrar na nossa parte prática, a gente vai até o final na parte mais prática. Prazo de entrega das nossas avaliações, tá? Eu vou deixar um prazo de entrega único, apesar de eu não achar recomendado isso, porque a gente acaba acumulando as atividades. Então, assim, como eu já adiantei aqui conversando com um colega, o ideal é o quê? Que o exercício 1, 2 e 3 seja feito amanhã, tá? Aproveite o momento, aproveite que está fresco na memória e já fixa isso até amanhã, tá? Então, o 1, 2 e o 3 são exercícios relacionados ao que a gente viu essa semana, que é a parte de riscos,
né? Tá um pouquinho mais fresco na memória, a gente vai ver esses dois exercícios agora. Então, assim, a data final é 9/7, tá? Mas recomendo que vocês entreguem esses 3 aqui até amanhã. Tá bom? Ok. Todos no EAD Box, né? Oi? Todos no EAD Box, né? Todos no EAD Box. Vou já mostrar para vocês também lá no EAD Box, tá? O quarto exercício é relacionado à segunda semana da nossa aula, está prevista para ser dia 31 de maio e 1º de junho, tá? Então, eu recomendo que essa entrega aqui aconteça no dia 2 de junho, né? Eu coloquei do 7 aqui, desculpa, senhores, é do 6, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. É do 6. Vamos. Agora é de junho. Então, aqui no dia 2 de junho, eu entregaria o exercício 4, e aí eu teria uma semana para fazer a minha prova final, tá? Uma prova objetiva, questões de marcar, tá? Que seriam a minha nota final até o dia 9/6. Então, até o dia 9/6, eu tenho que ter feito esses 4 exercícios entregues na plataforma e ter feito a avaliação também na plataforma. Basicamente, os exercícios valem 5 pontos na média e a avaliação final vale 5 pontos na média, todos com pesos equivalentes, tá? Então, é uma nota de 0 a 10 aqui, mas no fim das contas, né, eu vou fazer a média dos exercícios, somar com a média da minha avaliação final e vou ter a minha média final. A princípio, tô achando bem trabalhosa, viu? Não. Tá? Assim, na verdade, são exercícios de fixação, né? Mas que dá para a gente fazer dentro desse prazo, assim. Se a gente considerar que amanhã tem 2, 3 horas, eu consigo tranquilamente fazer esses 2 exercícios aqui, e no dia 2 também, essas 2, 3 horas, eu consigo tranquilamente fazer esse exercício aqui. Vai ser em cima de qual tabela? Vai ser em cima daquele exercício que nós vimos ontem, foi? Isso, aquele é esse aqui, é o primeiro. Eu vou mostrar agora cada um desses aqui. Ah, você vai mostrar, tá bom. Obrigado. Bom, tá? Legal? Só para ficar claro, então, senhores, todos eles no EAD Box. Deixa eu só diminuir aqui a minha tabela. Vou mostrar a visão de vocês aqui também. Tá, então, aqui é a estrutura do curso de vocês. Tá? Vai ter aqui a apresentação, né? Vai ter aqui o conteúdo de ontem. E aqui eu tenho o download do arquivo de exercício. Ó. Identificação de riscos. Faço aqui o download. Tá? Então, aqui eu tenho, quando eu clico lá em identificação de riscos do download, eu tenho a opção aqui embaixo, ó, esse botãozinho azul, de baixar o arquivo. Quando eu baixar aqui, ele vai fazer o download. É esse arquivo que eu vou abrir, escrever e vou submeter ele aqui no exercício 1 de identificação dos riscos. Tá? Então, aqui eu vou continuar, aqui no caso, tarefa para começar, vou clicar nesse botãozinho aqui, olha, e vou subir, tá? Aquele arquivo respondido. E termina a avaliação. Basicamente, é assim que funcionam as entregas. Alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. Ok. Se tiver alguma dúvida, é bom que está ficando gravado também para a gente verificar depois nos vídeos, tá bom? Então, a primeira entrega está aqui. O download do segundo e a entrega do segundo, o download do terceiro e a entrega do terceiro, e aí da próxima semana a gente vê nas próximas semanas, mas está aqui também a entrega do quarto, tá? Download do quarto, entrega do quarto, e por fim, a avaliação final também toda feita aqui na plataforma. Certo? Caso importante, senhores, 9/6, tá? Então, assim, nossa aula termina dia 2/6, né, a quarta-feira. Lembrando que a videoconferência vai ser dia 31/5 e 1/6, segunda e terça, sem ser na próxima semana, na outra. E a gente tem mais uma semana aí para finalizar esse conteúdo. Tá? Caso de preferência improrrogável, tá? Eu sei que às vezes acontecem problemas, mas vamos tentar fazer essa entrega dentro desse prazo para conseguir dar a nota de vocês também dentro de um prazo factível, tá? Senão a gente acaba adiando muito, entra em outro módulo e aí vai embora. Senhores, agora então a gente vai ver a parte dos exercícios. Tá?
Vamos gastar aí nosso tempo até o final agora, falando um pouquinho dos exercícios que a gente tem que ter em relação aos riscos, tá? Então, a gente viu a parte teórica, e aqui seria a gente aplicar um pouquinho dessa parte teórica no nosso passo a passo nesses 3 exercícios. Ontem a gente viu a identificação dos riscos, tá? Não revisei agora mais cedo com vocês. Como eu falei para vocês, quando vocês fizeram o download, tá? Vai estar aqui as orientações do passo a passo, tá? Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar também. Eu vou verificar a possibilidade de eu entrar no grupo de vocês do WhatsApp, tá? Que aí fica mais fácil ter o meu contato também, caso tenha alguma dúvida, a gente conversa sobre esses assuntos, tá? Então, aqui é o primeiro exercício. O primeiro exercício, então, o que eu vou fazer? Vou seguir as orientações que, conforme a gente fez ontem, e vou achar os meus 10 riscos. Tá seguindo o exemplo aqui. Então, o primeiro exemplo foi até dado para vocês. Vocês vão fazer mais 9 riscos. Ontem, a gente fez, em sala de aula, 2 riscos. Tá? O primeiro e o segundo. Então, a banda não compareceu ao evento e faltam recursos para pagamento dos fornecedores. Ok? O segundo exercício, senhores, é a análise qualitativa. Olha como é que funciona a análise qualitativa. Eu vou colocar, como aqui a gente está no computador, eu vou copiar o risco. Normalmente, muitas vezes a gente fica referenciando o risco somente pelo seu código. Essa que é a importância do código. Deixa eu só ver aqui o chat. Tá, o Ingo falou das atividades. Fim da aula aqui, Ingo, eu vou dar uma olhada e já te aviso, tá? Se eu recebi ou não. Tá, mas, basicamente, se tiver lá, você consegue essa informação na própria plataforma quando você termina o envio. Tá, mas eu já vou confirmar para você se eu recebi. Então, aqui é o segundo documento, tá? É a análise. Então, eu vou copiar lá, olha, o mesmo que eu tinha aqui no meu risco identificado, ó, vou copiar isso e vou jogar aqui no meu segundo documento, tá? Por que aqui está separado? Porque, normalmente, aqui no Word vai ficar muito apertado, tá? Mas isso eu poderia estar fazendo num único documento. E em sala de aula, normalmente, a gente faz isso também em etapas diferentes, tá? Então, pode ficar um pouquinho repetitivo nesse momento, mas aqui facilita, que é bastante copiar e colar aqui meus códigos e meu risco, ok? Então, veja, senhores, que tem que ter uma integridade. O risco que eu identifiquei lá vai ser o mesmo risco que vai aparecer aqui, tá? É copiar e colar mesmo. Igual está ressaltando aqui, ó, igual ao exercício anterior. O exercício aqui, senhores, é basicamente definir o impacto e a probabilidade daquele risco. Tá? O que é esse BMA aqui, pessoal? Está escrito aqui em cima, ó. Baixo, médio e alto. Então, impacto baixo, médio e alto, e probabilidade baixa, média e alta. Então, esse risco aqui do local de festa ficar inacessível por causa de chuva, eu considerei que o impacto é alto e que a probabilidade é baixa. Basta marcar um X. Tá? A banda faltar, que foi o meu segundo risco lá de ontem, banda faltar. Eu considero que o impacto é médio e que a probabilidade de acontecer é baixa. Deu para entender essa parte de análise? Simplesinho. Sim, professor, tranquilo. Legal. Depois que eu fiz essa análise, eu vou plotar isso na minha matriz que está aqui embaixo. Então, impacto do meu risco 1, alto, probabilidade baixa. Então, impacto alto, probabilidade baixa. Coloquei o código aqui, R01. Meu segundo código, que é a banda faltar. Eu tinha que ter copiado tudo aqui. Deixa eu copiar para ficar certinho, senhores. Só para a gente manter a estrutura, tá? O impacto é médio, a probabilidade é baixa. Impacto é médio, a probabilidade é baixa. Então, ele está nesse quadrante aqui. Então, veja que eu tenho um risco de média atenção, risco de alerta amarelo, e um risco de alerta verde. Tá? Vou pegar aqui o terceiro risco. Faltar recurso para pagamento dos fornecedores.
Vou considerar ele como impacto alto e probabilidade alto, só para efeito de exercício aqui. Tá? Não considero que seja isso, mas ele é alto e alto, então ele vai cair aqui. Então, eu tenho 3 riscos que, na minha análise, ficou um baixo, um alto e um intermediário. Isso vai acontecer sempre? Não. Poderia ter vários riscos aqui. Risco 4, 5, 6, tá? Não tem problema nenhum. O que vai importar é que você faça análise daquilo que você concorda. Deu para entender, então, esse exercício? Sim, professor. Esses exercícios, esse aqui é bem rapidinho, né? Esse aqui, 10, 15 minutinhos você faz esse exercício. Não tem muito mistério, não. Normalmente eu tiro o ponto desse exercício quando erra aqui embaixo. Ou seja, marcou aqui que um risco é alto e colocou esse risco aqui. Né? Se é alto e alto, ele tem que estar aqui, né? Ou inverte o que é probabilidade e o que é impacto. Coloca que o impacto é alto e a probabilidade é baixa. E quando chega aqui, inverte. Então, a probabilidade baixa é esse aqui, ó. Né? O impacto alto é esse aqui. Então, o risco 10 tem que estar aqui e não aqui. Se estiver aqui, está errado. Aí eu vou tirar ponto também. Tá? Então, basicamente, eu não vou fazer juízo de valor, já deixando claro para vocês, se a análise está certa ou errada. Do tipo que a gente falou aqui, não é baixo a faltar luz. Né? É médio. Não vou entrar nesse mérito, né? Até porque eu vou considerar que vocês são especialistas desse projeto, né? Não sou eu o especialista. Eu só quero que a técnica seja utilizada da maneira correta, tá? É isso que eu vou estar avaliando. Já na identificação de riscos, o que eu vou estar avaliando? Se o risco foi, se eu não confundir o que é causa e o que é efeito, né? Então, na identificação de riscos, eu vou avaliar se está certo aqui a causa, risco e efeito, se você entendeu esse conceito e se você classificou eles corretamente. Então, aqui, se você colocar que é vestimenta, por exemplo, código 12.5, e falar de banda, não tem nada a ver. Aí, nesse caso, eu vou estar tirando o ponto também. Mas, de resto, tá? Não vou estar entrando no mérito dos riscos identificados também. Tá? Então, eu quero que sejam classificados corretamente e que estejam separados em causa, risco e efeito corretamente. Minha avaliação é rápida em relação a isso. Tá? É bater o olho e já verificar se foi seguido corretamente. E o nosso terceiro exercício, aí esse sim, um pouquinho mais complicado, que é o tratamento de riscos. Esse eu vou pedir a atenção especial de vocês. E a gente vai até o final agora falando dele. Senhores, coloquei aqui então, esse aqui é o meu plano de gerenciamento, é o meu plano de resposta ao risco, tá? Então, novamente, eu descobri 10 projetos, 10 riscos, desculpa. O projeto continua tendo 10 riscos. A gente está trabalhando com 10, mas eu não teria esse limite na prática, tá? Eu vou quanto eu achar. O que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão definir a estratégia para aquele risco, tá? O gatilho e qual vai ser a resposta ao risco. Olha o que o exemplo diz. O meu risco 01, ele é aquele risco, né, da estrada ficar indisponível, né? Uma estrada de terra lá, não ter acesso ao evento. Qual é a minha estratégia? Né? Então, aqui as estratégias que existem. Ó. Tá? Evitar, mitigar, transferir e aceitar são riscos negativos. Explorar, compartilhar, aceitar ou melhorar são riscos positivos. Então, isso já é um critério de avaliação. Se é um risco negativo, ou seja, a chance de alguém não chegar no meu evento é ruim. Então, não posso falar que eu vou compartilhar, ou que eu vou explorar isso, ou que eu vou melhorar essa possibilidade. Tem gente que confunde e coloca assim, ó, eu vou asfaltar a rua, então estou melhorando ela. Não, é um risco negativo. Então, eu vou estar mitigando, eu vou estar evitando, eu vou estar aceitando, transferindo. Tá? Então, utilizar a estratégia correta aqui, avaliar no processo de avaliação. Então, eu não consegui evitar aquela estrada de terra, tá? Não consegui transferir isso para um terceiro, não consegui aceitar aquele risco, eu escolhi a estratégia de mitigar. Ou seja, eu vou diminuir a chance daquilo acontecer. Quando é o meu ponto de controle? Isso aqui é o que eu vou gerenciar. O gatilho é o meu ponto de controle.
Ou seja, o plano de ação terá início quando a probabilidade de chuva forte 48 horas antes do evento for maior que 90%. Então, veja, senhores, o que eu vou monitorar, lembra que a gente falou de monitoramento e controle do meu risco? Eu vou ficar monitorando isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu, como gerente de projetos, vou ter que designar alguém da minha equipe, se for o caso, ou eu mesmo, ou vou criar um cockpit lá e vou ficar vendo a chance de chuva. Tá? A gente está usando aqui um negócio mais banal e uma resposta mais pesada, tá? Mas só para a gente entender um pouquinho como que a gente trata isso. Tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou ficar monitorando se tem uma chance de chover antes do evento de 90%. Se for maior que 90%, eu tenho que iniciar minha resposta, meu plano de ação. Por isso que a gente chama de gatilha, quando é disparado a ação. Então, vejam, eu não vou esperar no dia a estrada ficar estragada. Né? Antes disso acontecer, ou seja, se 48 horas antes do evento a probabilidade de chuva for maior que 90%, eu já tomo a ação. Qual é a ação? Alugar 2 vans com tração 4x4 para levar os convidados. Então, veja, se eu estou vendo isso 48 horas antes, dá tempo de eu alugar, dá tempo de eu avisar os convidados de onde vai estar saindo essas vans, dá tempo de eu fazer uma rota para pegar essas pessoas, dá tempo de eu planejar, porque eu tomei essa ação antes. Então, se eu deixar isso para cima da hora, para a hora do evento, eu não vou ter tempo de fazer essa ação. Tá? Então, veja, senhores, que eu não estou resolvendo o problema, mas eu estou mitigando as chances de não conseguir chegar. Deu para entender por que é mitigar? Então, veja que tudo isso aqui tem a ver com a minha estratégia correta aqui também. Então, definir a estratégia, definir o momento que eu vou colocar em ação a minha estratégia, e a partir do momento que aquele ponto é acionado, eu tenho o disparo de uma ação, que é a minha resposta em si. Entenderam? Entendido, professor. Será que a gente consegue fazer uma resposta, uma estratégia aqui para a banda, né, para aquele risco que a gente encontrou aqui da banda não comparecer ao evento? Lembrando que o risco aqui, ó, ele é derivado do não pagamento do cachê, tá? A banda não vai comparecer ao evento porque eu não paguei o cachê. Que estratégia de risco eu posso fazer nesse caso aqui, senhores? Evitar. Evitar. Como que eu vou evitar esse risco? Em que momento eu vou colocar a ação para evitar esse risco? Quando estiver planejando o orçamento Para a gente entender esse gatilho vai aqui ser primeiro. Contratado? Isso, para a gente entender aqui, vamos só primeiro tentar pensar aqui na resposta, eu volto aqui para a gente entender esse ponto de controle, que é onde que dá mais dúvida. Vamos lá, Isaura. Para evitar o problema de não pagamento do cachê e da banda faltar, qual que é a resposta? O que eu tenho que fazer? Ah, tá, entendi. Então, é nessa parte si, né? Plano de ação que a gente tem que ter durante a separação da verba do orçamento, de quanto é que vai para cada atividade. Isso, então veja que podem ser várias ações, né? Uhum. Então, primeiro, definir o orçamento, né? O que você falou, foi isso? Isso, professor, isso. Separar aqui o dinheiro da banda, né? Isso. A outra ação que eu vou tomar é fazer o pagamento antecipado, fazer o pagamento da entrada, fazer o pagamento... seria bom dar um sinal para garantir, né? Antes da festa, 48 horas antes. E o terceiro, confirmar com a banda se ela recebeu o pagamento. O professor, só para entender, vai ser dentro dos mesmos riscos, né? Risco 1, 2, 3 da atividade anterior, né? Tudo integrado. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado. Tá? É porque às vezes não está batendo aqui, porque já tem um exemplo que eu tinha dado aqui antes, tá? Mas o código aqui é o mesmo, é em cima do risco que você já identificou, que você analisou e vai chegar nesse daqui. Tá? Então, veja, senhores, às vezes eu defino o orçamento, às vezes eu pago o sinal antes da festa, mas eu não confirmo com a banda se ela recebeu, a banda acha que não recebeu, ela simplesmente não comparece. Então, assim, aqui, de fato, né,
eu meio que resolvi o problema mesmo, né? Porque eu vou tomar todas essas ações aqui, né? A banda vai confirmar comigo e aí, pô, se eles não forem, já não é por falta de pagamento, né? Por outro motivo. Que momento que eu vou ter o gatilho aqui, senhores, né? Que momento que eu vou verificar se essas respostas foram todas feitas aqui? Então, posso colocar aqui, por exemplo, que o gatilho vai ser a confirmação do recebimento do pagamento, confirmar, né, o recebimento do pagamento com a banda com 24 horas de antecedência. Então, aqui é um ponto de controle, né? É um item que eu vou estar verificando, né, que eu vou ficar monitorando para verificar se a banda recebeu. Se ela não recebeu com 24 horas de antecedência, eu vou executar essas ações aqui imediatamente. Professor, só uma pergunta em relação a esse exemplo específico. Se a resposta ao gatilho é fazer o pagamento 48 horas antes... Tá diferente. Tá diferente. Entendi o que você falou, Leonardo. Faz sentido. Tá? Então, vamos corrigir aqui. Vou exemplificar o que tem que acontecer na prática. Esses 3 itens aqui, senhores, definir o orçamento, fazer pagamento de 50%, 48 horas, confirmar com a banda se ela recebeu o pagamento, ela, na verdade, ela vai ter que entrar na execução do meu projeto, ela vai ter que entrar lá no meu escopo do projeto, nas minhas atividades. Ela não vai entrar aqui como risco. Eu tenho que fazer isso daqui antes disso, né? Como o Leonardo falou aí. Não é isso, Leonardo? Isso. Caso eu não tenha feito isso, ou seja, né, caso a banda não tenha recebido esse valor aqui com 24 horas de antecedência, qual é a minha ação? Né? Fazer a transferência imediatamente. Aí sim faz sentido. Tá? Então, eu monitorei, verifiquei que eu não tinha executado aquele risco, e aí sim eu faço a transferência dos recursos imediatamente. Tá? É isso, né, Leonardo? Ficou mais correto, né? Agora faz um pouco mais de lógica. Obrigado. Beleza. Nada, faz sentido, sim. Certo, senhores? Então, eu vou fazer esses gatilhos e as respostas aos exercícios. Ou seja, eu só tomo essa ação, como o Leonardo bem observou, tá? Se isso aqui não for atendido. Tá? Então, meu monitoramento ocorre em cima disso, e se não acontecer, eu tomo essa ação. Senhores, depois que eu tomo essas ações, que eu faço essas execuções, alguma dessas respostas, elas vão acontecer antes do meu projeto acontecer, ou seja, antes da festa acontecer de fato. Então, alguns riscos vão ser eliminados porque eu fiz os ajustes antes. Então, quando eu coloquei o no break aqui no meu computador, né, eu efetuei um ajuste antes da aula. Tá? Então, aqui eu vou colocar o código daqueles ciscos, senhores, que deixaram de existir. Então, eu tinha 10 ciscos e, via de regra, aqueles ciscos que eu evitei, mitiguei, transferi ou aceitei, tá? Desculpa, aqueles ciscos que eu transferi, que eu evitei, eles deixam de existir. Então, esse risco aqui de mitigar, ele continua existindo. O risco de evitar, ele não existe mais, porque eu fiz uma ação corretiva. Tá? Então, quando eu transfiro e quando eu evito o risco, ele deixa de existir. Então, eu colocaria aqui todos os riscos, tá, que foram transferidos ou evitados. Tá? Então, aqui, o risco 2. Qual foi o ajuste efetuado? Coloquei aquelas ações que eu falei, né? Coloquei no escopo do projeto pontos de controle para garantir que a banda receba o valor da entrada antes do dia da festa. Então, vejam, senhores, que esse item aqui é uma interação. Eu vou imaginar que eu fiz uma ação, eu vou imaginar aqui porque isso aqui ainda não aconteceu, a festa em si, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou planejando a minha festa, estou analisando a minha festa. Deixa eu só ver meu tempo aqui, eu tenho 5 minutos para finalizar.
Então, eu planejei as respostas aos riscos, mas alguns desses riscos, em geral, os riscos evitados e os riscos transferidos, eu já faço a ação antes da execução do meu projeto, antes da festa acontecer. Então, eu vou descrever aqui o resultado disso. Então, qual foi o resultado depois que eu fiz isso? Né? Eu vou considerar aqui que a banda recebeu o valor da entrada dentro do prazo acordado. Então, nesse caso, senhores, tá? Aquele risco, ele deixou de existir e, ao invés de eu ter 10 riscos, agora só tenho 9. Esse risco ele não vai mais fazer parte do meu monitoramento. Tá? Então, aqui nesse documento, eu estou colocando esse item aqui, só para a gente entender que alguns riscos vão saindo do meu projeto, ao mesmo tempo que outros vão entrando. Tá? Mas no documento em si, de uma resposta ao risco, isso aqui não fica lá dentro do documento, não. Tá? É só de maneira didática aqui para a gente entender o processo. Então, identifiquei, analisei, planejei a resposta, fiz algumas ações que eliminaram alguns riscos, que é isso aqui que eu estou fazendo, mas outros riscos continuaram. Tá? Então, nesse meu exemplo aqui, ó, o risco 2, ele foi eliminado, eu consegui resolver ele porque a banda recebeu certinho, mas o risco 1 não, ele foi só mitigado. Né? Qual que é o risco identificado? Continua sendo aquele local do evento ficar inacessível. E aqui é o seguinte, é aquela situação que eu falo de deixar um dinheiro reservado, tá? Para tratar esses riscos que continuaram. Então, no fim das contas, esses de vocês vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Digamos que vocês tinham 10 riscos, esse aqui você transferiu, esse aqui você evitou, esse aqui você evitou. Você tinha 10 riscos, do R01 ao R010. Esses 4 riscos aqui, eles foram eliminados. Então, quantos riscos eu fiquei no meu projeto? Fiquei com 6 riscos. O 1, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, 4 riscos foram resolvidos e 6 riscos continuaram no meu projeto. Esses 6 riscos, eu tenho R$10.000 para resolver eles. Então, eu vou separar a contingência de cada um deles e a soma dessa contingência tem que ser R$10.000. Então, para o risco 04 aqui que eu identifiquei, eu vou deixar R$2.500. Tá? Então, já tenho R$3.000 aqui. Vou deixar mais R$2.000 aqui. Então, aqui eu tenho R$5.000. Vou deixar mais 1.500 aqui. Vou colar aqui no notebook. 1.500 aqui. 2.000 aqui. 1.500 aqui. Então, somando 500 com 2.500 dá 3. 5.000. 6.500. 8. 10.000. Então, eu separei minha reserva de contingência para tratar esses 6 riscos. Então, aquele aluguel das vans que eu tinha planejado aqui em cima, ó, eu tenho R$500 para ter esse aluguel. Ao risco 4, a gente não definiu aqui os demais, eu tenho 2.500. Então, eu vou colocar aqui as mesmas estratégias que eu coloquei lá em cima, eu vou estar colocando aqui embaixo, de novo, replicando, desculpa, o risco identificado lá em cima também, o mesmo risco, tá? Então, aqui eu vou colocar qual que é o risco que ficou. A banda não compareceu ao evento. Não. Qual foi o outro risco que a gente identificou ontem? Deixa eu pegar aqui. Faltar recursos para pagamento dos fornecedores. Então, faltar recursos para pagamento dos fornecedores. É um risco que continuou. Né? Eu fiz o que com ele? Eu mitiguei, mas ele continuou lá. Então, eu tenho separado para esse problema aqui R$2.500 para resolver esse problema. E assim sucessivamente. Deu para entender? Compreendido, professor. Ok? Com calma, senhores, vocês vão ler aqui de novo, vou falar para entrar no grupo que vocês fazem parte, e aí qualquer dúvida vocês podem me acionar lá também, tá bom? Mas esses são os 3 exercícios que eu espero que vocês consigam entregar até amanhã, né? Amanhã de preferência, que vai estar mais fresco isso que a gente conversou aqui durante a aula, tá? Além do exercício 1 e do exercício 2, o que eu avalio?
Aqui no exercício 3, eu vou avaliar se a estratégia tem a ver com o que a gente está falando, se esse gatilho aqui está bem escrito, se ele realmente é um ponto de controle, ou seja, algo que eu consigo monitorar, e se a resposta é contingente àquele risco. E, principalmente aqui embaixo, eu não posso ter o riscos eliminado e, ao mesmo tempo, pendente. Tá? Então, o risco 02 está aqui, ele não pode estar aqui embaixo. Aqui são os riscos que não existem mais no meu projeto. Aqui são os riscos que continuam no meu projeto, riscos residuais, e que, por isso, eu reservo uma contingência para eles. E eu só tenho R$10.000 para tratá-los. Então, eu vou separar aqui uma reserva para eles que some R$10.000. Se passar R$10.000 também, eu vou estar tirando ponto. Combinado, senhores? Estamos dentro das nossas horas em ponto. Vamos estar, então, finalizando a nossa aula. Até amanhã não dá. Mas em 2 horinhas dá para a gente fazer e chegar mais próximo dessa entrega, tá? Mas como eu disse para vocês, deixa eu voltar aqui tá? O prazo de entrega final é dia 9/6, mas como eu disse, na próxima semana de aula, que é dia 31 e dia 1, a gente vai ter um outro exercício que também é um pouquinho trabalhoso. Tá? Então, se a gente deixar acumular, vai acabar só acumulando. Tá? Então, qual é o ideal? Dia 2, você esteja com todos os exercícios corretos e aí foquem somente para fazer a parte da prova. Tá bom? Não vou me alongar muito mais, estamos no nosso horário. Obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. Qualquer coisa, estou disponível aí para vocês, possivelmente amanhã no grupo, para a gente tirar outras dúvidas, tá bom? Ok. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Uma boa noite. Bom descanso. Para você também. Um bom trabalho, né? Tem colegas que vão trabalhar ainda. Obrigado.